Jornal da Globo. Oferecimento Bake Boston. É impossível chegar lá sozinho. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. Desta vez não foi só o mercado que ficou nervoso com a reunião do Comitê de Política Monetária. Na semana em que se decide o futuro das taxas de juros, além das tradicionais reações exaltadas da Bolsa e do câmbio, vieram sinais de tensão também de dentro do governo. Tudo muito civilizado. Mas é fato que nesta segunda-feira, o ministro José Dirceu defendia, de um lado, uma discussão pública sobre alta nos juros, que ele considera desnecessária, enquanto o ministro Palocci defendia a independência do Banco Central como forma de estabilizar a taxa de juros a longo prazo. Esse é um dos assuntos de hoje do Jornal da Globo, que vai mostrar também a face oculta do mal. Polícia do Rio procura babá flagrada espancando uma criança de 3 anos. Crime virtual, quadrilha real. Pesquisa revela que de cada 10 crackers no mundo, 8 vivem no Brasil. Nas asas da esperança, pequeno exportador do Nordeste usa o avião para chegar mais rápido a novos mercados. A natureza em fúria, enquanto Ivan, o terrível, se abate sobre Cuba, na Itália o vulcão Etna dá espetáculo na noite siciliana. Isso e muito mais, agora no Jornal da Globo. A onda de violência é tão avassaladora que já se transforma em álibi para esconder crimes. No Rio Grande do Sul, a polícia investiga um esquema de fraude contra companhias de seguros. Os criminosos simulam roubos de caminhões no Brasil que são trocados por armas e drogas na Bolívia. O esquema foi denunciado por caminhoneiros que participavam da quadrilha. O homem que revela o golpe era integrante da quadrilha e decidiu falar porque foi ameaçado de morte pelos antigos parceiros. Ele conta como o bando age. Você entrega o caminhão para eles e pede uma semana para te fazer a corrente. E eles levam o caminhão nesse prazo de uma semana para a Bolívia. Lá eles trocam por arma, droga, dinheiro. Sem saber que estavam sendo gravados, os criminosos dizem como os donos de caminhão devem se comportar na hora de registrar o falso roubo na delegacia. Tem que ser firme. Vai dar depoimento, tem que ser firme depoimento dela. Foi assaltado, ou roubaram assim, não sei como é que vai inventar, né? Os caminhoneiros recebem cerca de 15 mil reais para entregar o caminhão à quadrilha. E a promessa de um lucro ainda maior se participarem do golpe. Quantos mil vai botar no bolso? Vai fazer a tua vida, mais de caminhão aí. Não pode tudo. Este homem, que trabalhou para a quadrilha levando carretas para fora do país, diz que nunca teve problemas com a polícia. Os caminhões estão lá com os documentos, tudo, muita coisa que tu traz para o proprietário, documento do caminhão, para o seguro pagar. Hoje a polícia abriu inquérito para investigar a participação dos motoristas no golpe do seguro. Ainda não se sabe quantos caminhões foram tirados do país. O sindicato das seguradoras estima que as fraudes sejam responsáveis por até 15% dos seguros pagos no Brasil. E na cidade de Embu, na Grande São Paulo, um professor foi assassinado por engano. O crime foi encomendado pela vice-diretora da escola a um aluno, mas a vítima deveria ter sido outra. Indignação em frente à delegacia. Os alunos protestavam contra a morte do professor de matemática. Ele foi assassinado no fim de agosto, quando saía do trabalho. O professor estava dentro do carro, em frente à escola, quando um rapaz chegou atirando. Ele foi atingido na cabeça e no peito e morreu na hora. O professor Nelson Antônio do Nascimento Júnior foi morto por engano. A vítima marcada para morrer era um policial militar. Segundo os investigadores, a namorada dele é suspeita de ser a mandante do crime. Cristiane Aparecida dos Santos, vice-diretora da escola, e um aluno estão presos. Segundo a polícia, ela era agredida pelo namorado e por isso teria pedido ao aluno Anderson Couto que encontrasse alguém para matar o policial. Anderson contratou um ex-estudante da escola, conhecido como Alemãozinho, que ainda está foragido. Segundo o que nós apuramos, ela teria
contratado por R$7.000 e teria entregue R$2.000 para o Lemãozinho. E no Rio de Janeiro, cenas que chocam. Uma babá foi flagrada espancando uma criança de 3 anos. As imagens foram feitas por uma câmera que os pais esconderam dentro de casa. Depois de descoberta, a babá fugiu. A polícia do Rio procura esta mulher. Ela é babá e foi flagrada por uma câmera escondida espancando uma criança de 3 anos. A babá Silvana Malaquias da Silva trabalhava para a família havia 1 ano e meio. Os pais desconfiaram dela porque notaram que a criança, que tem problemas de coordenação motora, resistia em ficar com a empregada. A gente está sentindo o comportamento dele diferente, ele estava ficando uma criança agressiva, ele ficava muito nervoso quando ela chegava perto, ele chegava ao ponto de ficar trêmulo. É triste, eu tô filho espancado, um bebê de 3 anos, sendo levando porrada de uma pessoa no adulto, uma porrada que não se bate nem no adulto. Vou ver o que a Justiça do Brasil faz com ela. Os pais registraram queixa na delegacia de polícia de Duque de Caxias. A babá poderia ser acusada de maus tratos, que dariam a pena máxima de 1 ano e 4 meses de detenção. Mas o delegado preferiu indiciá-la por um crime mais grave, o de tortura, que é inafiançável. A pena pode chegar a 8 anos de reclusão, com aumento de 1/3, porque a vítima é uma criança. Estarrecedor, né? Entendi que era crime de tortura, não tinha dúvida, né? É uma coisa que choca mesmo. E nos Estados Unidos, outra cena chocante. Depois de roubar um carro, o ladrão descobriu que não estava sozinho. E não teve dúvidas, jogou o pequeno acompanhante no meio da rua. Uma câmera instalada em um carro da polícia registra a perseguição e o momento em que o ladrão diminui a velocidade, abre a porta e joga uma cadeirinha com o bebê para fora. A criança nada sofreu. Já o ladrão acabou morrendo depois de bater com o carro roubado. A polícia de Alagoas já sabe quem são os 3 homens que entraram atirando numa boate de Maceió, mataram uma pessoa e feriram 7 na madrugada de sábado. O carro usado na fuga foi abandonado nesta rua com marcas de bala. A placa é da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, onde o carro foi roubado. A polícia descobriu que os atiradores estavam hospedados neste edifício na orla de Maceió. Segundo funcionários do prédio, eles alugaram um apartamento por 1 mês e estavam na cidade havia 2 semanas. Eles passavam muito tempo fora. Pelo dia eles estavam sempre na praia, né, e à noite eles saíam, inclusive saídas rápidas. Eles saíam com o carro e voltavam rapidamente. No apartamento foram apreendidas 5 pistolas. 2 delas, de uso exclusivo das Forças Armadas, estão com a numeração raspada. A polícia encontrou também 186 balas, uma camisa com manchas de sangue, fotos, documentos e uma passagem aérea. Eles não queriam simplesmente fazer pequenas arruaças ou se envolver assim num tiroteio numa boate. Era coisas muito mais pesadas. O delegado já tem os nomes e fotos dos acusados, tiradas na boate pouco antes do tiroteio, que matou o adolescente Pedro Oliveira Simões e deixou 7 pessoas feridas. A polícia acredita que os 3 atiradores sejam de outro estado, mas contavam com o apoio de pessoas que moram em Maceió. Os amigos que aparecem nas fotos encontradas no apartamento vão ser chamados para explicar de onde conhecem os atiradores. Deveria ser o lugar mais seguro de Florianópolis. Deveria, mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado foi assaltada. Os bandidos levaram drogas e armas. Agora à noite, a vigilância foi reforçada na Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Nós temos que admitir que a segurança estava fragilizada, né? Tanto que já tomamos medidas no sentido de proteger um pouco mais tanto o prédio da Secretaria, quanto também as outras repartições que compõem a nossa pasta. 3 homens armados invadiram o prédio da Secretaria e renderam o único vigia que estava de plantão. A ação foi rápida, durou pouco mais de 5 minutos. Os assaltantes entraram na garagem, mexeram nas câmeras do sistema de segurança para não serem identificados e levaram 15 malotes, com armas, cocaína, maconha, crack e alguns documentos. Eles fugiram neste carro roubado. No começo da tarde, a polícia recebeu uma denúncia anônima e conseguiu localizar todos os malotes. Mas as armas e as drogas não foram encontradas.
O material tinha sido apreendido em cidades do interior do estado e passaria por uma perícia. Supõe-se que eles tinham alguma informação da remessa desse material do interior para a secretaria e foram exatamente em busca desse material. A polícia já tem um retrato falado de 2 dos 3 assaltantes. Há pais que fazem tudo, mas tudo mesmo pelos filhos. Em Londres, um deles resolveu se vestir de super-herói e invadir o Palácio de Buckingham. Jason Hatch, de 33 anos, faz parte de uma organização de pais separados que lutam pelo direito de ver mais os filhos. Jason aproveitou um momento de distração dos seguranças do palácio, preocupados com uma manifestação, e entrou pela lateral do prédio. Ele usou uma escada para subir até o 1º andar e chegar à entrada principal. Ao fim de horas de negociação, o Batman, fora de forma, se entregou. Ele tem 2 filhos pequenos. No ano passado, outro pai se vestiu de Homem-Aranha e subiu numa das pontes mais famosas da cidade. E veja ainda nessa edição, menção nada honrosa. O Brasil é um dos campeões de crimes na internet. O medo de que a inflação saia do controle. E no próximo bloco, o pequeno exportador chega voando a novos mercados. Ivan o Terrível despeja sua fúria sobre Cuba. E o Etna mostra a sua força. Vulcão dá espetáculo de rara beleza nas noites da Sicília. Está de férias. Assinando o MIG Banda Larga, você paga a primeira mensalidade só em 2005 e ainda ganha 50% de desconto no Speed. Não perca. Ligue 0800 880 9999. Você cuida de tantas coisas na vida e às vezes esquece de proteger algo muito importante e sensível. Sua intimidade. Diferente dos sabonetes comuns, Dermacide Fêmina ajuda a fortalecer as defesas naturais das partes íntimas, deixando você limpa e protegida. Com Dermacide Fêmina, nossa intimidade fica protegida todos os dias. Dermacide Fêmina foi especialmente formulado para a higiene íntima diária da mulher. Tá ótimo o rendimento do seu plano de previdência Sul-América. Não, eu não acredito. Correia! O grande corretor que ajudou a planejar a nossa aposentadoria. Você não está me reconhecendo, né? Eu sou o Edu, com 65 anos. Eu estou levando um vidão lá em 2040, graças a 2 especialistas em previdência, você e a Sul-América. Sul-América Previdência. Consulte seu corretor de seguros e tenha um futuro mais seguro. Eu te amo, Correia. É verdade, você é maravilhoso, você mudou meu futuro, minha vida. Quando o Henrique começou a reformar, ele logo percebeu que sua casa não tinha mais para onde crescer. Engraçado foi que a sua vizinha, a Mônica, que também estava reformando, acabou percebendo a mesma coisa. Quem deu a solução para os dois foi o engenheiro Mota, que apresentou o Henrique para a Mônica. Eles acabaram casando e o Mota juntou as 2 casas num só projeto. A vida tem dessas coisas. E para essas coisas, existe a Leroy Merlin, a loja onde você encontra tudo para o seu projeto. Leroy Merlin. Começar de novo. O coração de Letícia está batendo cada vez mais forte. Mas é claro que tem a ver com o seu amor do passado. Se o Miguel fosse vivo, hoje ele teria a mesma idade que o Andrei. E isso mexeu com você. Nesta terça, 7 da noite, Começar de novo. As exportações brasileiras que trazem dólares para o país e ajudam a equilibrar as contas dão mais um exemplo de força. As vendas dos produtos brasileiros para o exterior passaram, só na segunda semana de setembro, da marca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Na semana que passou, as exportações superaram as importações em 643 milhões de dólares. No mês de setembro, o saldo positivo na balança comercial é de quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No acumulado do ano, as exportações já passam de 64 bilhões de dólares. Resultado, o saldo até agora supera 23 bilhões de dólares, quase 40% maior do que o do mesmo período do ano passado. A previsão do governo é de que até dezembro o superávit chegue a 30 bilhões de dólares.
E o sucesso das exportações não está só nos grandes negócios, como a venda de carros e aviões, mas também da soma das pequenas transações. No Ceará, empresários fazem qualquer coisa para deixar o cliente satisfeito. O compartimento de cargas do avião guarda mais do que bagagem. Leva também um pouco do agronegócio brasileiro. O voo semanal que sai de Fortaleza para o arquipélago de Cabo Verde, na costa ocidental da África, transporta frutas, legumes e verduras. A Via Aérea está ajudando a abrir mercados para os produtores do Ceará, principalmente para os pequenos. Quem quiser exportar por navio, por exemplo, precisa encher pelo menos um container com 20 toneladas de produtos. Por avião, a encomenda segue do tamanho do pedido do cliente. A carga segue em caixas e não existe quantidade mínima para despachar. Um serviço prático, mas que tem o seu preço. O custo de enviar o produto de avião é o triplo do cobrado pelas empresas de navegação. Mesmo assim, os compradores de Cabo Verde não reclamam. Não tem opção, pela necessidade e não ter a oferta do transporte marítimo. E como se trata de uma ilha que não tem produção de nada, então eles necessitam do produto e a gente manda. Mesmo que existisse outra opção, alguns produtos só poderiam ser exportados por avião. A salada dos importadores não ficaria muito bonita se a viagem da alface demorasse 2 semanas. A de navio ela ia chegar estragada, e de avião ela vai chegar lá do mesmo jeito que está saindo daqui, porque é 4 horas de viagem só, né? Por enquanto, o Brasil exporta para Cabo Verde apenas 4 toneladas por semana. Mas a esperança dos produtores brasileiros é que este seja apenas o início de uma longa rota de exportações. É uma possibilidade para o futuro. Agora nós exportamos pequenas quantidades, mas podem vir se tornar quantidades bem maiores. Cuba está na rota de Ivan o Terrível. O furacão que já matou 68 pessoas no Caribe deve atingir hoje à noite a ilha com força máxima. As ondas no Malecón, a principal avenida litorânea de Havana, são o prenúncio da chegada do furacão. 1.300.000 pessoas foram retiradas de áreas de risco. Refúgios antiaéreos construídos para proteger os cubanos contra eventuais ataques dos Estados Unidos agora servem de abrigo contra a fúria de Ivan. Moradores fogem do furacão como podem, de carro, caminhão ou disputam vaga nos poucos ônibus que partem para locais mais seguros. A região mais atingida deverá ser a de Pinar del Rio, a oeste da ilha, onde o presidente Fidel Castro está acompanhando pessoalmente a rota do furacão. A produção de tabaco, uma das maiores riquezas do país, também poderá ser prejudicada. Até agora, Ivan já deixou 68 mortos na região do Caribe. Depois de Cuba, deverá atingir o Golfo do México e o oeste da Flórida, podendo alcançar a Louisiana e o Mississippi, no sul dos Estados Unidos. Numa casa abandonada na Flórida, uma mensagem para o furacão: seja gentil. Várias empresas retiraram os trabalhadores das plataformas petrolíferas no Golfo do México, temendo a passagem do furacão. Isso provocou um aumento de mais de $1 no preço do barril. E na Itália é a montanha que assusta. Um rio de lava está tomando a encosta do Monte Etna. O maior vulcão da Europa, localizado na Sicília, entrou em atividade na sexta-feira e, por enquanto, não ameaça nenhuma cidade próxima. Uma nova rachadura se abriu hoje na montanha. O Etna está ativo há mais de 3.000 anos. Ainda nesta edição, robô não. José Dirceu diz que é obediente, mas que não vê motivo para a alta dos juros. E no próximo bloco, os hackers do bem e os crackers do mal. O Brasil é um dos campeões de crimes na internet. Para o seu carro funcionar bem, só abasteça nos postos Petrobras, com a marca de óleo no combustível. Lá vem ele. Vamos lá, pessoal. Bom dia, por que você não vai por ali? Não, meu trabalho fica para aquele lado. Mas por ali você também chega lá. Não, mas eu faço esse caminho há uns 10 anos já. Relaxa, por aqui é muito mais astral. Os especialistas tiraram o nosso amigo da rotina. Agora, para tirar você da rotina no telefone, o 23 dá minutos grátis. E quanto mais você liga 23, mais minutos você ganha para falar. Saia da rotina, liga 23. Todo dia o mundo abre as asas. Nosso lar é um avião. Voar com você é nossa paixão. Gentileza é o
gentileza da TAM. Tristeza, por favor, vá embora. Quantas lágrimas eu tenho derramado. Para não pintar arrependimento, acerte na lata. O Latex PVA Souvenir rende mais, cobre mais e é muito mais fácil de aplicar. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Souvenir, a tinta do Brasil. A HSM apresenta a 4ª edição do Mundo da Gestão, Expo Management World. Quanto vale assistir a 13 dos melhores especialistas mundiais em gestão empresarial? Se relacionar com mais de 5.000 líderes empresariais brasileiros. Acessar as mais importantes escolas de negócios do mundo. Ainda dá tempo de garantir sua participação. 8, 9 e 10 de novembro em São Paulo. Informações e inscrições 4689-6666. Realização HSM Group. Nesta quarta, você ligado na Globo vai curtir todas as emoções da Copa Sul-Americana. Em campo, duas forças do futebol paulista, São Caetano e São Paulo, ao vivo, nesta quarta, depois de Senhora do Destino, Futebol 2004. O Brasil é um dos países que mais cometem crimes na internet. E os crackers, especialistas em invadir páginas para cometer crimes, desconhecem fronteiras e estão cada vez mais hábeis. Uma pesquisa americana revela que 8 em cada 10 crackers são brasileiros. Esses americanos têm um interesse especial no Brasil. Aqui moram pelo menos 4 pessoas que invadiram o site do Exército Americano em novembro do ano passado. Os crackers, internautas que invadem sites com a intenção de causar algum dano, destruíram informações do banco de dados das Forças Armadas. O governo americano investigou o caso e mandou as evidências para a Polícia Federal, que agora cuida do caso. O anonimato da rede mundial de computadores facilita a ação de criminosos. Só no ano passado, a Polícia Federal Brasileira investigou quase 600 crimes cometidos pela internet. A expectativa é que este número suba para 1.000 este ano. Fraudes financeiras que utilizam a rede já causam mais prejuízos aqui no Brasil que assaltos a bancos. A falta de uma legislação realmente dificulta, em alguns casos, em muitos casos, o trabalho da polícia. A pedofilia lidera os crimes cometidos pela internet. 2/3 dos casos descobertos pela polícia são páginas de exploração sexual infantil. Mas nem todos aqueles que se dedicam ao mundo digital são mal intencionados. Ao contrário, o Brasil torna-se muito mais conhecido no mercado mundial de jogos para celular e computador pela criatividade. Eles cresceram jogando videogame. Na universidade, buscaram o conhecimento para transformar a paixão em profissão. Hoje, esses jovens recém-formados criam jogos para computador e celular. São os novos empresários do entretenimento digital, um setor que nos Estados Unidos, por exemplo, fatura mais do que a indústria cinematográfica arrecada em bilheteria. É diversão levada a sério, né, que é o slogan da empresa. Esta empresa tem 20 funcionários e o carro-chefe é o jogo que transforma cada usuário em técnico de futebol. Tem aquela teoria de que o Brasil tem 180 milhões de técnicos de futebol, né, e a gente está dando a chance às pessoas de provarem isso. Os Estados Unidos são o mercado-alvo da produtora de jogos, mas ela já começa a expandir suas vendas para outros países. A gente hoje está trabalhando sempre pensando em exportar e a gente trabalha hoje pensando em fornecer tecnologia, né, e conteúdo para esses mercados. A exportação é também o foco dessa outra fabricante de jogos para celulares. Nós temos um potencial de exportação muito grande, porque o nosso custo de produção é muito pequeno se comparado com o custo de produção europeu ou americano. Então isso nos dá uma vantagem competitiva em termos de exportação. O mercado mundial de games cresce a uma velocidade de até 25% ao ano. No Brasil, estima-se que o faturamento anual seja de aproximadamente 100 milhões de reais. E graças à criatividade e à qualidade técnica, os garotos brasileiros acreditam em um futuro bem mais promissor. Um jogo de sucesso, hoje no mundo, vende cerca de 500 mil cópias. A gente está trabalhando para atingir ou até superar esses números. Dá para encher o bolso.
se tudo der certo, essa é a nossa intenção. E veja ainda nessa edição Odisseia Brasileira, fósseis contrabandeados não conseguem voltar ao sertão do Cariri. E no próximo bloco, Lula janta com a oposição de olho nas votações no Senado. Ministro e cidadão. José Dirceu diz que não é robô e que não vê motivo para a alta dos juros. A Rodobens Consórcio tem a chave para suas próximas conquistas. Chave da casa nova, com planos em até 120 parcelas. Chave do carro novo, zero ou usado, com planos de até 60 parcelas. Chave de caminhão novo, em até 120 parcelas. E você ainda conta com as vantagens exclusivas da Rodobens Consórcio. Rodobens Consórcio, a chave para suas próximas conquistas. Filmes para fax, CD, lápis, canetinha, disquetes, corretivo, arte de massinha, grampeadores, lapiseira, vida, inspiração, almofada pra carimbo, cola em bastão, e tudo e tudo cartuchos pra impressora, alta tecnologia, e tudo Helios, sempre um produto melhor. Na minha vida, tudo é muito Velogue. Conheci o Júlio na semana passada. Todo mundo está descobrindo o Velogue, a entrega expressa da Varig Log. Você sente o seu rosto profundamente limpo por dentro e por fora? Meu dermatologista disse que a cada segundo a pele acumula oleosidade e impurezas que obstruem os poros. Descubra a verdadeira limpeza profunda com Neutrogena Deep Clean. Por dentro, remove a oleosidade. Por fora, elimina impurezas para uma pele limpa, fresca e suave. Novo Neutrogena Deep Clean, a verdadeira limpeza profunda. Vinho, dá pra ser mais Velogue? Todo mundo está descobrindo o Velogue, a entrega expressa da Varig Log. Daqui a pouco no programa do Jô eu converso com Paulinho Boca de Cantor, também com o autor e o diretor Ângelo Machado e Carlos Nunes, e com Francisco Carlos Teixeira, que vem falar sobre as guerras e revoluções do século XX, daqui a pouco no programa do Jô. O mercado financeiro reagiu com certo mau humor à expectativa do resultado da reunião do Comitê de Política Monetária esta semana, que vai decidir se eleva a taxa básica de juros. A Bovespa fechou em baixa, o dólar em alta, cotado a R$ 2,911. E os juros também mexeram com o estado de espírito dentro do governo. Um termômetro que mede expectativas é o relatório de mercado do Banco Central. A pesquisa semanal feita com 100 instituições financeiras indicou alta na inflação este ano. A previsão do IPCA subiu de 7,29% para 7,37%, um pouco abaixo do limite da meta. E com a tendência de alta de inflação, a expectativa com relação aos juros foi pelo mesmo caminho. Antes, o mercado financeiro acreditava que a Selic fosse encerrar 2004 em 16% ao ano. Agora, a expectativa é de 16,5%. O que muitas pessoas querem saber é se a taxa de juros vai subir já neste mês. E como véspera de decisão do Copom é como véspera de final de campeonato, muita gente tocou no assunto. Até o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse que não vê pressão inflacionária que justifique um aumento da taxa básica. No entanto, acha saudável discutir política de juros. Eu tenho que tomar cuidado porque sou ministro. Eu sou ministro. Mas eu sou... mas eu sou ministro, devo obediência, sou bastante disciplinado ao presidente Lula, mas eu sou cidadão, sou parlamentar pelo meu estado, não sou também um robô que obedeço. Eu tenho consciência da disciplina e da obediência que eu devo ao presidente. Mas acredito que essa questão, a sociedade tem que debater o problema dos juros. O ministro da Fazenda também falou sobre juros, sobre redução de juros.
e acha que ela se daria de maneira mais rápida com a aprovação da independência do Banco Central. A garantia de que o procedimento do Banco Central será sempre autônomo. Isso já reduz o custo da política monetária, portanto, baixa juros. E o ministro José Dirceu, que disse aí na reportagem que não é robô, se movimentou bastante agora à noite. Ele foi o anfitrião de um jantar que reuniu o presidente Lula e um grupo de senadores. O jantar mostra o pragmatismo do governo. Nem mesmo a proximidade das eleições, que torna PT e PFL inimigos nos palanques municipais, foi obstáculo para a conversa política na casa do ministro José Dirceu. 6 senadores do PFL, entre eles Antônio Carlos Magalhães, Rosiana Sarney e Edson Lobão, além de um do PSDB, Eduardo Siqueira Campos, foram convidados do presidente Lula. Mas nem todo o PFL estava lá e alguns senadores criticaram o jantar. Se é um encontro entre amigos, cada um pode chamar quem quer para sua casa a hora que quer. Agora, se tem a conotação política de tentar fragilizar o PFL, eu acho que é um caminho errado. O Senado virou o calcanhar de Aquiles do governo. O Palácio Planalto tem os votos de apenas 39 dos 81 senadores e está às voltas com uma disputa interna no PMDB. O líder do partido, o senador Renan Calheiros, não aceita apoiar a reeleição de José Sarney para a presidência do Senado. Diante desse quadro de instabilidade, o presidente Lula busca se fortalecer com os votos da oposição. O presidente não pediu nada. O presidente conversou sobre a situação do país e conversou sobre o desejo dele de aprovar alguns projetos no Senado com a brevidade indispensável. E veja a seguir, retrato de um Brasil pré-histórico, a saga de fósseis de mais de 100 milhões de anos para voltar ao sertão do Cariri. Nesta terça, depois de Senhora do Destino, você vai se divertir com as loucuras dessa turma. Caceta e Planeta, urgente. E logo depois, Cláudia Rodrigues vai tirar todo mundo do sério em A Diarista. Petrobras has continued to improve its product for our racing cars. It has been the greatest demonstration of fuel development that I've ever seen in my entire Formula One career. If Petrobras technology has obtained optimum results for the BMW Williams Formula One team, you can imagine what that technology can do for your engine. Petrobras, fornecedora oficial de combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. TIM, viver sem fronteiras. Meriva, um jeito diferente de olhar o mundo. Chevrolet, conte comigo. Valendo uma nova skin? 2, né? Ganhei. Não, eu ganhei. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Foi o alemão ali. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Beba com moderação. O Banco Real está patrocinando a recuperação do Parque da Independência, um marco histórico do nosso país. Recuperou os jardins, as flores, o monumento à independência e os chafarizes. Preservar a história do Brasil é preservar a nossa identidade. Venha visitar com sua família e amigos. Banco Real, o banco da sua vida. Fórmula 1 2004, oferecimento TIM, viver sem fronteiras. Meriva, um jeito diferente de olhar o mundo.
Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. Banco Real, o banco da sua vida. E Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Fórmula 1, Rubens Barrichello venceu ontem o Grande Prêmio da Itália porque foi simplesmente, acreditem, o melhor na pista. O comentário é de Reginaldo Leme. Vitória na hora certa, em Monza, diante da torcida italiana, com pole position, melhor volta e arrancada na base de garra e talento. Depois de uma escolha de pneu arriscada, que poderia ter sido a mais certa se a pista demorasse um pouco mais para secar, Rubinho saiu do 10º lugar para conseguir uma vitória que exigia dele andar o tempo todo de pé embaixo. E olha, sem depender em nada da corrida de Schumacher. Barrichello teve de ser o mais veloz da pista para tornar possível, no último pit stop, entrar no box e voltar em primeiro lugar. A Ferrari sim ajudou, mas apenas mantendo a rotina de eficiência que sempre funciona quando é o alemão quem precisa. O pit stop da Ferrari foi de 5,5 segundos, mas só deu certo porque Rubinho cumpriu à risca o que a equipe esperava dele. Velhos habitantes do sertão do Cariri estão prontos para voltar para casa. E velhos não é força de expressão. São fósseis de 110 milhões de anos que deixaram o Nordeste brasileiro pela mão de contrabandistas. São 5 espécies de peixes que viveram no que hoje é o Nordeste do Brasil há 110 milhões de anos. O material foi retirado de forma criminosa da bacia do Araripe, um dos 4 sítios paleontológicos mais importantes do mundo, localizado entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Os fósseis podem ajudar nas pesquisas sobre a fauna existente numa época dominada pelos dinossauros. É um tipo de preservação muito rara em fósseis tão antigos. Os 3.500 fósseis foram apreendidos pela Polícia Federal em agosto de 2001. A carga, que pesa 3 toneladas, foi descoberta num galpão na zona portuária do Rio e seria vendida para colecionadores na Alemanha. Os contrabandistas, presos na época, estão em liberdade e ainda não foram julgados. Podem pegar de 1 a 3 anos de prisão. 3 anos depois da apreensão, os fósseis continuam guardados numa sala na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Embora a Universidade Regional do Cariri, no Ceará, tenha demonstrado interesse em ficar com o material e o juiz responsável pelo processo já tenha autorizado a transferência das peças. Faltava dinheiro para o transporte. Agora, a direção da Polícia Federal em Brasília autorizou o uso de aviões da polícia para levar os fósseis de volta ao seu lugar de origem. E o Jornal da Globo termina aqui. Outras notícias às 7h15 no Bom Dia Brasil. E a gente volta amanhã. Para você, uma boa noite e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. É impossível chegar lá sozinho. Nesta segunda, em Intercine, Denzel Washington, Matthew Broderick e Morgan Freeman, numa superprodução vencedora de 3 Oscars. Tempo de Glória. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine.